Olha, eu estou falando com vocês hoje, nessa segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Estou falando mais cedo, não são nem 3 horas da tarde, sol forte em Porto Alegre, temperatura amena, porque daqui a pouco eu vou pegar a estrada aqui e vou até Novo Hamburgo, aqui na Grande Porto Alegre, dar uma chegada lá na terra dos alemães. Lá. Bom, senhores, eu, claro, vou voltar a essa questão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aí do 8 de janeiro. Para mim é um assunto do dia. Hoje eu estava dando uma olhadinha nos principais noticiários da grande imprensa, mas também no noticiário da internet, e eles dão uma pequena atenção à notícia de que foi obtido o total de assinaturas necessárias entre deputados federais e senadores para instalar de imediato a CPMI, ou seja, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que reúne Senado e Câmara, o Congresso. A diferença entre uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, está no nome até. Né? Uma CPI, ou é uma CPI só da Câmara, ou uma CPI só do Senado. Ou uma CPI de câmaras de vereadores, uma CPI de assembleias legislativas. Né? Mas mista, como na federação só existe Senado e Câmara, uma mista só pode sair mesmo nesse nível congressual aí. Né? Existe uma outra diferença também muito importante, até já falei para vocês aqui, é que o número de assinaturas para tocar uma CPI é muito menor do que o número de assinaturas necessárias para tocar uma CPMI. Mas não é só isso. É que uma CPI, para ir adiante, depende da boa vontade, ou do senador, do presidente do Senado, ou do presidente da Câmara. Tem uma lista lá, eles sempre alegam, quando não estão de agrado com alguma CPI, olha, tem que cumprir a lista, vamos ver isso aí e tal. Agora, uma CPMI, não, é diferente. Deu um número de assinatura, o presidente do Congresso, portanto, do Senado, ele tem que ler, ele, de imediato, o regimento interno manda ele ler. E manda que o presidente do Senado chame os líderes partidários para que indique os membros dessa CPMI. E não tem essa de botar em aprovação, vai ter lista de espera, não tem nada, tem que botar. É o regimento interno. Tem que tocar e tem que tocar. Bom, olha, eu estou falando sobre isso aí de novo porque eu considero que esse é o principal assunto político daqui para frente, né? Pelo menos até que decido instalar ou não instalar, né, essa CPMI. Dá para não instalar? Já vou falar sobre isso aí. Mas eu quero comentar também um artigo que eu estou publicando hoje no meu blog, aí, estão vendo aí, polibebraga.com.br, do advogado, um grande advogado aqui do Rio Grande do Sul, Marcos Gravina. Estou publicando hoje no meu blog. Vocês têm que dar uma olhadinha, porque ele fala sobre disfarçatez, né? E coloca num ponto muito importante que eu acho, que é esse silêncio temeroso de muitos brasileiros, que, segundo ele, está alimentando a disfarçatez de decisões judiciais monocráticas, ou não, contrárias à sociedade. Ele está falando aí especificamente da censura ao direito de opinião e expressão dos cidadãos, que é um fato de domínio público. E lembra ele, o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, hein? Que garante, como direitos fundamentais do homem, o direito à expressão da sua opinião. Isso está sendo violado no Brasil. E o doutor Marcos Gravina diz que não há, no momento, a quem recorrer contra esse estado de exceção, essa ditadura da toga. E quando o povo vai para as ruas, que seria um recurso, né, previsto na Constituição, é taxado agora logo de golpista, voltado contra o Estado Democrático de Direito, perseguido, punido, enfiado na cadeia. O Dr. Marcos Gravina se refere a notícias agora mais recentes, ele vem comentando tudo isso em função da notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal,
informou a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que todos os requerimentos que envolvem presos por atos do dia 8 de janeiro devem ser enviados diretamente a ele, Moraes, que é relator do inquérito que apura responsáveis pela depredação das sedes dos três poderes em Brasília. Ele determinou, na quinta-feira, a essa citada Vara de Execuções de Brasília, a revogação de eventuais autorizações de visita aos presos. Mais de 1.000 presos. Então não pode mais visitar ninguém. Não pode mais visitar. Só com autorização minha. Le loi, c'est moi. Bom, o endereço, claro, né, eram os deputados federais e senadores que nos últimos 15 dias têm ido ao Papuda, à Colmeia, têm colhido depoimentos que estão estarrecendo a nação e o mundo. O endereço é ele. Aqui, ó, não tem mais deputado e senador querendo ir lá fazer festa, não. Contar o que está acontecendo. Não pode mais contar, não. A coisa repercutiu de tal maneira negativa, até entre os que apoiam Moraes, o Supremo, que 2 dias depois, no sábado de manhã, ele se apressou a dizer: não é bem assim. Fica valendo, sim, o que as varas de execuções criminais lá de Brasília determinar. Eu só quero que passe ao meu gabinete autorizações para visitas de estudantes, de jornalistas, só esses aí. Ele voltou atrás, recuou. Né? Ele recuou. E ainda manteve essas restrições aí para fazer de conta que aquele seu edito anterior estava valendo. Né? Bom, o espantoso de tal medida, diz o Dr. Gravina, contrasta com a liberdade concedida por outro ministro do Supremo a um político preso em Curitiba, o Lula, né? Para dar entrevistas às TVs nacionais e estrangeiras sobre suas condenações. Bom, a CPMI, vamos voltar agora à vaca fria, do 8/1 vai colocar tudo isso em pratos limpos, eu tenho certeza. Ela vai sair? As assinaturas todas exigidas por lei estão dadas. Vai adiantar? Vai adiantar. Cumprir a lei rigorosamente vai adiantar. É claro que o Alexandre de Moraes, o governo Lula, especialmente Lula e Dino, ministro da Justiça, mas também até alguns militares e policiais que armaram a armadilha do dia 8, não querem que saia essa CPMI. Ao contrário da CPI da Covid, aquela lá de 2021, 2022, CPI, hein? Não CPMI. Ao contrário dela, a anunciada CPMI dos atos de 8 de janeiro parece não ter agradado os mais influentes juízes daquela última instância forense. O comando dado judicial à Vara de Execuções de Brasília emite sinais de que se destinam a colocar freios na anunciada CPMI. Ninguém é criança, né? A ser instalada no Congresso Nacional. É previsível o conflito que vai se estabelecer entre o Poder Legislativo, se a CPMI sair, e o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Ou seja, alguns ministros provavelmente serão convocados, em especial o ministro da Justiça, mas quem sabe o Moraes também e o próprio Lula, né? E aí tem uma quebra de harmonia e independência entre os poderes, uma nova. Crescem os indícios de que os agentes do atual governo, por omissão ou ação, deram uma ajudinha aos acontecimentos do dia 8. Já falei sobre isso aqui. De qualquer maneira, finalizando, eu quero dizer mais o seguinte. A CPMI tem todos os elementos legais para sair. Elementos que foram listados pelo ministro Barroso quando, em 2021, mandou o Senado instalar a CPI da Covid. O Senado estava se amarrando e o Barroso foi demandado para mandar o Senado Federal instalar a CPI. Ele mandou, de modo monocrático. Depois foi homologado pela Corte, mas mandou. Na liminar, vejam bem, que se aplica agora também. Ele vai voltar atrás agora, o Supremo vai voltar atrás do que decidiu naquele caso, no caso da CPMI do 8 de janeiro, vai voltar atrás. Bom, ela decidiu, já tinha decidido em casos anteriores também de CPIs, que a Constituição estabelece que as CPIs devem ser instaladas sempre que 3 requisitos forem preenchidos. Assinatura de 1/3 dos integrantes da casa, isso ocorreu, indicação de fato determinado. Ora, a assinatura de 1/3 dos integrantes das casas foi até mais, né?
173 assinaturas de deputados federais, 32 de senadores. A segunda, assinatura, indicação de fato determinado. Fato determinado são os acontecimentos do dia 8. A ser apurado. E definição do prazo certo para a duração, que é 180 dias. Então, estão dados os pressupostos constitucionais estabelecidos para que essa CPMI funcione. E de imediato. A exigência é essa agora. É CPI agora. Mas eu tenho que reconhecer, senhores, do alto da minha idade, que eu continuo não acreditando em bruxas, mas eu sei que elas existem, né? Vamos ver como é que essas bruxas se movimentam aí. A mídia, principalmente, que é o local onde eu trabalho, esse silêncio obsequioso que eles estão observando em relação à CPMI, que não observaram na CPI da Covid para poder atingir Bolsonaro, está ali num silêncio obsequioso, né? Tudo isso aí diz muita coisa. A quem essa CPMI e as suas investigações vão prejudicar, gente. É isso aí. Como dizia César às margens do Rubicon, alea jacta est, a sorte está lançada. É isso, senhores.